Leitura da Palavra de Deus. Segundo o livro de Macabeus, capítulo 8, versículo 1 ao 36. Quarta vitória do povo sobre o opressor. Judas Macabeu. Nesse meio tempo, Judas, chamado Macabeu, com seus companheiros se infiltravam nas aldeias, convocando os compatriotas e recrutando os que continuavam fiéis ao julgamento, reuniram cerca de 6.000 pessoas. Suplicaram ao Senhor que olhasse para o povo pisoteado por todos e tivesse compaixão do templo profanado por ímpios, que tivesse misericórdia da cidade de Jerusalém, já desconstruída e em vias de ser nivelada ao solo, que escutasse o clamor do sangue que subia até ele, que se lembrasse do criminoso massacre de crianças inocentes e das blasfêmias contra seu nome, e pusesse em ação sua vingança. Quando conseguiu organizar o pessoal, o Macabeu tornou-se invencível para as nações. Dessa forma, a ira do Senhor transformou-se em misericórdia. Judas chegava de surpresa e incendiava cidades e povoados, tomava os pontos estratégicos e afugentava muitos inimigos. Para esses ataques, escolhia de preferência a noite como sua aliada, e a fama de sua valentia se espalhava por toda parte. Luta contra Nicador e Górgias. Quando viu que Judas ia pouco a pouco chegando ao sucesso e subindo firmemente de vitória em vitória, Filipe escreveu Ptolomeu, comandante da Cilicíria e da Fenícia, pedindo que fosse socorrer os interesses do rei. Ptolomeu imediatamente escolheu Nicador, filho de Pátrocle, um dos principais amigos do rei, e colocou sob o comando dele mais de 20.000 homens de todas as nações, com ordem de liquidar com a raça dos judeus. Junto com ele, mandou o comandante Górgias, homem experiente em questões de guerra. Nicador planejou vender escravos judeus para levantar a quantia de 70 toneladas de prata para o tributo que o rei devia aos romanos. Por isso, antes de mais nada, mandou alguém às cidades do litoral oferecer escravos judeus, propondo o preço de 90 escravos por 35 quilos de prata. Ele não imaginava o castigo que o Todo-Poderoso lhe reservava. A notícia da vinda de Nicanor chegou até Judas, que preveniu os companheiros sobre a aproximação do inimigo. Os medrosos e aqueles que não confiavam na justiça de Deus abandonavam suas posições e fugiam para se salvar. Os outros venderam tudo o que possuíam e juntos suplicaram ao Senhor que os libertasse, pois já tinham sido vendidos como escravo pelo ímpio Nicanor. Pediam que Deus os atendesse, se não por causa deles próprios, pelo menos em vista da aliança feita com seus pais e também por causa do próprio nome sagrado e grandioso que estava sendo invocado. O Macabeu reuniu os seus companheiros em número de 6.000, procurou animá-los, dizendo para não se apavorarem, nem se sentirem inferiorizados pela grande quantidade de pagãos que vinham fazer guerra injusta contra eles, mas que lutassem com bravura, que tivessem diante dos olhos o desrespeito criminoso com que os inimigos trataram o nosso lugar santo, a vergonha da cidade humilhada e também a abolição das tradições dos nossos antepassados. Judas falou: os inimigos confiam nas armas e nos seus atos de bravura. Nós, porém, confiamos no Deus Todo-Poderoso. Ele, com um simples gesto, é capaz de derrubar nossos inimigos e até o mundo inteiro. Lembrou-lhes também o socorro que tinha vindo de Deus para os antepassados, como no caso de Senaqueribe, quando morreram 185.000. Lembrou-lhes também a batalha contra os Gálatas na Babilônia, quando todos os que estavam em combate eram 8.000, além de 4.000 macedônios. Como os macedônios estavam em dificuldade, os 8.000 mataram 120.000 com a ajuda que lhes veio do céu, e ainda recolheram muitos despojos.
Depois de encorajá-los com essas palavras e torná-los prontos para morrer pelas leis e pela pátria, Judas repartiu o exército em 4 divisões aproximadamente iguais. Como comandantes de cada uma das divisões, nomeou seus irmãos Simão, José e Jonatas, ficando cada um com cerca de 1.500 homens, e também Eleazar. Lido o livro sagrado e dada a palavra de ordem, a ajuda de Deus. Judas partiu contra Nicanor, comandando a 1ª divisão. Como Todo-Poderoso se tornou seu aliado. Eles liquidaram mais de 9.000, enquanto feriram e mutilaram mais de metade do exército de Nicanor, obrigando todos os outros a fugir. Tomaram o dinheiro dos que tinham vindo com a intenção de comprá-los. Perseguiram os fugitivos por longo tempo, mas desistiram por estar ficando tarde, pois era véspera de sábado. Por isso não continuaram a persegui-los. Após terem tomado as armas deles e despojado os cadáveres dos inimigos, celebraram o sábado de maneira extraordinária, louvando e agradecendo ao Senhor que nesse dia os libertou, marcando assim o início de sua misericórdia para com eles. Passado o sábado, repartiram os despojos dos inimigos entre os mutilados, viúvas e órfãos. Repartiram entre si e seus filhos tudo o que sobrou. Depois disso, fizeram uma súplica coletiva pedindo ao Senhor misericordioso que se reconciliasse totalmente com seus servos. Derrota de Timóteo e Báquides. Em seguida, atacaram o pessoal de Timóteo e Báquides. Mataram mais de 20.000 deles e com muita facilidade tomaram algumas fortalezas em pontos elevados. Dividiram então muitos despojos em partes iguais entre si e com os mutilados, órfãos e viúvas e velhos. Recolheram cuidadosamente as armas dos inimigos, colocaram todas em lugares convenientes e levaram para Jerusalém o resto dos despojos que tinham recolhido. Conseguiram matar o comandante da guarda pessoal de Timóteo, homem sanguinário que tinha feito os judeus sofrer muito. Quando estavam celebrando na pátria a festa da vitória, queimaram vivo aqueles que tinham incendiado os portais sagrados e também o tal de Calistenes, que se havia refugiado numa casa. Assim, esses receberam o castigo merecido pela profanação que tinham cometido. Fuga de Nicanor. O bandido Nicanor, que tinha trazido 1.000 negociantes para a venda de judeus, foi humilhado com a ajuda do Senhor por aqueles mesmo que ele considerava os últimos. Teve de abandonar suas roupas suntuosas e fugiu pelo campo como escravo, chegando a Antioquia sem nada, em situação mais feliz que seu exército derrotado. Assim, aquele que havia responsabilizado em saldar o tributo devido aos romanos, mediante a venda de prisioneiros de Jerusalém, passou a proclamar que os judeus têm um defensor e que por essa razão são invulneráveis, porque seguem as leis determinadas por ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.